Boa noite, estamos começando mais uma live de sexta-feira, são 19h30. Eu já vou estar orando com os irmãos e compartilhando algo que Deus tem posto aqui no meu coração, querendo dizer que está sendo muito importante esse tempo para a minha vida. Compartilhar com os irmãos aqui são as bênçãos que esse momento nos proporcionou, né? Plano de Deus. E também muito bom poder estar escutando os irmãos, tanto de manhã como à noite. Eu acompanho em horários diferentes, fica gravado, eu vou lá depois. E eu sempre escuto as mensagens, né? E está sendo muito bom para mim, né? Então, estamos juntos aí, somos, creio que já mais de 50 pessoas. Então eu vou orar e a gente bate um papo, nossos papos de sexta-feira, né? Mais um. Nós vamos começar então. Tá ok? Eu vou estar orando. Deus querido, que a tua palavra faça efeito uma vez mais em nossas vidas e que nós possamos pensar de acordo com os teus pensamentos quando lermos a tua palavra. E que tudo que for do Senhor nesse momento fique gravado em nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Amém. Bom, amém. Vamos lá, saudade de vocês todos. Boa noite, Maria de Lourdes. Vamos começar aqui. E eu tenho um texto inicial aqui para nós meditarmos. Eu vou trabalhar alguns poucos textos aqui hoje. E o primeiro texto, e o texto base que eu queria comentar com os irmãos, queria ler agora, é Provérbios, capítulo 21, verso 1. Então, se você quer acompanhar pela sua Bíblia, é Provérbios, capítulo 21, verso 1. Eu vou ler na versão NVI, tá ok? É o único texto aqui que eu vou trabalhar que eu vou ler na versão NVI, que é uma versão que eu creio que ajuda mais no entendimento desse texto. Se você tem na outra tradução, não tem problema também. Mas é na NVI que eu vou estar lendo, ok? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Debaixo de uma coroa tem uma cabeça. Essa frase eu escutei, não é uma frase minha. Eu escutei em algum comentário sobre política. E num desses comentários, um senhor comentou essa frase, que parece que não é dele também, ele repetiu. Debaixo de uma coroa tem uma cabeça. Eu estive escutando a mensagem do pastor Edson comentando sobre o decreto do governador de São Paulo, que a pandemia se estendia, e ele colocou de maneira muito sábia, com base nas escrituras, utilizando Romanos, né, que Deus tem o dia certo para terminar essa pandemia, dentro do estado de São Paulo, obviamente, e que esse dia ia acontecer de qualquer forma, porque as autoridades não deixam de estar debaixo da autoridade do nosso Deus. Isso trabalhou muito meu coração. Eu acompanhei o decreto daqui e eu confesso que naquele dia um pouco atordoado, um pouco agoniado. E aí eu escutei essa mensagem, foi como um refrigério para minha alma, me fez lembrar, né, de princípios importantes ali. E eu escutei o pastor Sacha também falando da forma como em Romanos, creio que Romanos 13, que as autoridades elas ministram a nosso favor, cuida de nós. E eu fiz um retrospecto na minha mente, porque quando
eu me converti, aquela sede de justiça que todo adolescente tem, né? Alguém que vem da periferia, que vê muitas desigualdades sociais numa ótica diferente. E quando eu me converti, eu busquei no Senhor realmente, buscando o sentido para as coisas da vida, como todo pré-adolescente sempre tem muitas perguntas para fazer, eu fazia muitas perguntas para Deus e procurava na sua palavra. E individualmente eu já comecei a aprender algumas coisas, né? Então, se nós vamos para Provérbios, aí pertinho do Provérbios 20, Provérbios 19, verso 21, diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então a gente começa a entender na nossa vida cristã que nosso coração, o coração do ser humano e o coração do crente, de uma forma mais específica, ele pode ter muitos propósitos, planos, ideais e tudo mais, mas o desígnio do Senhor é o que permanece. A vontade do Senhor permanece e prevalece. O texto aqui permanecerá, né? É a ideia de prevalecer sobre a nossa própria vontade. O ser humano ele não tem esse poder, essa capacidade de traçar o seu caminho. Deus traça o caminho do ser humano. Ok. Vocês estão comigo, eu tive um corte na minha internet. Minha internet aqui no Uruguai, ela cai. Ela cai. Voltou. Então, acho que voltou, né, a internet. Então, eu vou continuar aqui falando com vocês. Perdão pelo corte, tá? Se vocês estão me ouvindo, põe um joinha aí, que é só para eu ficar tranquilo aqui. No meio da minha conversa aqui sobre Provérbios, capítulo 19, verso 21, eu recebi um corte. Então, a minha filha aqui que está acompanhando lá de cima também, minha irmã, todo mundo falando que voltou. Então, vamos lá, vamos seguir, né? Então, a ideia, né, é que de Provérbios 19, 21, é que a vontade de Deus prevalece sobre a vontade do homem. E esse prevalecer para o cristão é um descanso, porque nós sabemos que no nosso esforço de fazer o que é correto, implementar coisas, inclusive para o Senhor, nós temos a tranquilidade que ainda que nós identifiquemos às vezes rumos diferentes, a vontade dele vai prevalecer e nós estaremos indo na direção que ele nos predeterminou. Eu cometi inclusive uma gafe na minha última sexta-feira que eu estive com vocês. Eu falei que Deus preparou os salvos e preparou as boas obras antes da consumação dos tempos. Eu não cometi um erro teológico que realmente antes do final dos tempos Deus tinha preparado isso para nós. Mas a palavra que eu queria usar era antes da fundação dos tempos. Antes do começo de todas as coisas, Deus já tinha preparado as boas obras e as pessoas salvas para que nós acompanhássemos. Na busca de uma palavra em português, eu acabei falando consumação, e era a fundação dos tempos, né? Já dá tempo de corrigir uma errata aqui. Mas essa mesma realidade nos indica que a vontade dele prevalece. E eu tenho aqui o texto, no capítulo 20 de Provérbios, eu li o 19, 21, e agora o 20, 24, diz assim, Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? É difícil nós entendermos muitas vezes o que nos sucede, porque é o Senhor quem dirige os nossos passos. É o Senhor quem promove as circunstâncias. E nós temos que simplesmente ter uma atitude de fé de que o que ele está fazendo, ainda que muitas vezes nos surpreendendo, porque nós não entendemos na totalidade os desígnios dele, às vezes nós entendemos as suas ações, as ações de Deus, muito tempo depois, e algumas talvez entendamos na sua presença, quando estivermos com ele. Então, essa realidade eu entendi, eu passei a entender quando eu me converti. Mas o que tem isso a ver com o verso 21 que eu li? É a questão das autoridades.
Eu entendia o domínio de Deus sobre a minha vida, o meu destino, a sua eleição, a sua escolha da minha pessoa antes da fundação do mundo, as obras para que eu praticasse. Essa convicção que a vontade dele iria prevalecer, e isso era uma garantia para os meus esforços, sabendo que aqueles que são frustrados simplesmente são frustrados porque o Senhor é quem endireita os meus passos e os planos dele são maiores, e eu posso ter boa expectativa sobre esses planos que não se realizam. Mas quando eu vejo prefeitos, governadores tomando decisões e afetando minha vida, né? Então, quando eu sinto aquela coisa ruim, eu lembro lá atrás que Deus ele não tem o domínio só sobre os seus filhos, ele tem domínio sobre todas as coisas, sobre todo ser humano, inclusive as autoridades. E foi isso que me fez recordar pastor Edson com muita veemência, pastor Sacha também. E eu me lembrei aqui, né, buscando exemplos bíblicos lá, Esdras, eu não vou lá agora, mas Esdras capítulo 7, de 21 a 23, nós vemos Artaxerxes, que era o governador, um governador praticamente mundial na época, né? Dando um decreto para Esdras para que ele pudesse restaurar, começar o processo de restauração do seu povo na sua terra distante, porque eles eram um povo cativo na época, que era a terra de Jerusalém. Restaurar templo e depois Neemias restaurando muros. Mas um rei que não era do povo de Deus, mas sendo dirigido por Deus para cumprir os seus propósitos para com seu povo, para com sua criação. E aí eu me lembrei também citando aqui Isaías 45:4, eu vou ler Isaías 45:4. Diz assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Isso é Deus falando com Ciro, com o rei Ciro, que era o grande governador na época de Daniel. E ele falando para Ciro que ele iria conquistar reinos, inclusive Babilônia, porque Deus o escolheu para cumprir os seus propósitos, ainda que este não o conhecesse. Irmãos, as autoridades estão cumprindo os propósitos do Senhor. E isso deve descansar o nosso coração. Romanos, que foi o texto citado, né? Destacando Romanos 13, capítulo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Toda essa ideia me fez pensar que Deus ele não só cuida da minha vida de maneira pessoal, individual, familiar, como igreja, mas ele tá cuidando do prefeito, do governador, do presidente da Câmara, do STF, ou de qualquer reino que seja governado por um rei, ou por um ditador, ou por um Estado soberano. A Igreja de Cristo, ela está sendo cuidada pelo Rei dos Reis. O apóstolo Paulo afirma que Cristo é o cabeça da igreja e ele é o rei de toda a terra e nós os seus súditos. E dentro dessa hierarquia de rei da igreja e rei de todas as nações, ele governa sobre todos os seres humanos, inclusive os nossos governantes. Então nós, entendendo que essas autoridades foram postas por Deus de maneira soberana, nós não devemos ter políticos ou líderes de estimação, mas devemos orar por todos eles. E saber que a nossa oração e a nossa intercessão pela justiça, pela paz, dentro
da sociedade que nós vivemos, ela deve chegar a Deus e pedir para que Deus abençoe esses líderes para que a sua vontade seja executada na nação a qual nós estamos inseridos. Orar. Não deixar de proclamar, de acusar a injustiça quando ela houver, segundo os evangelhos. Não deixar de atender o necessitado, porque é função da igreja. Mas jamais, jamais desrespeitar ou ter um político de estimação por quem eu oro e um político que eu vejo como tirano e a este eu não vou dirigir minhas orações. Paulo falou aqui em Romanos num contexto do Império Romano e Nero governou esse império e nós sabemos que Nero foi uma pessoa extremamente má, perseguidora da igreja, mas Deus tinha os seus propósitos para com seu povo em meio a essa situação. Então oremos pelos nossos governantes, descansemos e confiemos em Deus, porque os seus propósitos, eles prevalecerão, não só na minha vida, mas na vida da minha família, da minha igreja, da minha nação, e do mundo em que eu vivo, e do cosmos em que eu habito. Deus é soberano e está cuidando de nós. Então, que a nossa atitude seja de oração, para a honra e glória do Senhor. Que Deus os abençoe. Eu vou estar orando com os irmãos. Devido ao corte, eu acho que eu avancei um pouquinho no horário, mas só para dizer que é um privilégio estar com a Igreja de Cristo e poder, mesmo à distância, com essas ferramentas, estar próximo a vocês. Eu amo muito todos vocês, viu? E obrigado pelo apoio que vocês têm dado à minha família aqui no Uruguai, para que nós possamos igualmente cumprir o nosso propósito, o propósito que Deus colocou para nós aqui. Amém? Vamos orar e um beijão no coração de cada um de vocês, tá bom? Deus querido, eu quero te agradecer por esse tempo aqui, te agradecer pelas autoridades uruguaias, pelos intendentes, pelos governadores, pelos deputados, te agradecer, ó Deus, pelas autoridades brasileiras, que o Senhor abençoe a cada uma delas, e nós esperamos ansiosos os teus desígnios se descortinarem diante de nós, que nós possamos caminhar com ações condizentes com a tua palavra, e que os teus desígnios se descortinem diante de nós, para que nós glorifiquemos o teu nome. Porque ainda aqueles que não te conhecem estão a teu serviço. Por isso nós te louvamos e te agradecemos pela tua igreja que o Senhor instituiu sobre a face da terra. Abençoa aqueles que estão sendo hoje perseguidos pelo teu evangelho. Abençoa aqueles que estão confinados, esperando os teus desígnios para os próximos meses. Que nós possamos ter a sabedoria de aplicar o teu evangelho em qualquer situação, para a honra e glória do teu nome. Amém. Obrigado, irmãos. Um privilégio estar com vocês. Que Deus os abençoe.